Bom dia a todos. E aí, bom dia. Fala, Kiko. Vamos ver você aqui. Como é que tá, meu? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo e o frio no sul? Ah, deve estar uns 6 ou 7 graus aí. Imagina. Uma manhã fria no Brasil inteiro, no sul principalmente. Eu 6 horas errei, em tá ponto. 5, tá 5 graus. Uau. Aí é frio, hein? 5 graus. 6 horas É. em ponto. Um bom dia a todos. Tô vendo aqui já Bom dia. alguns rostinhos conhecidos e outros que eu não conheço também. A todos que estão chegando nesse nosso primeiro dia do nosso programa Prosperidade de Acordo com a Bíblia. Prezados, para que saibam, esse nosso encontro está sendo gravado, ok? E nós publicaremos depois no YouTube. Então, para que saibam, caso não concordem com gravação, aí é importante vocês estarem sabendo. Agora, o nosso objetivo nesse encontro, prezados, a gente está abrindo, vai ser o primeiro dia de 28 no total, a gente vai estar se encontrando de madrugadinha, assim, 6 da manhã. É, Esse projeto, ele nasceu de uma necessidade, na verdade, ok? Tudo o que nós vamos estar estudando aqui foi algo que inicialmente era uma dúvida minha mesmo. Eu nasci na igreja. Para quem não sabe, meu nome é Victor. Eu sou filho de pastor. Eu vivi minha vida inteira na igreja, nunca saí, mas, mas eu sempre tive meus altos e baixos, né? Minhas próprias dúvidas, meus próprios problemas, financeiros, inclusive, nossos desafios, tanto individuais quanto como família. Hoje eu sou casado, sou casado com duas filhas, casado com uma esposa e tenho duas filhas. E, e eu tive muitas dúvidas a respeito da questão financeira. Dúvidas que eu queria entender. Como é que funciona isso? Deus quer que a gente tenha dinheiro, não tenha dinheiro? Só dá para ir para o céu sendo pobre, mas a Bíblia promete abençoar com riquezas as pessoas que são fiéis. E aí eu vejo pessoas que não são da igreja que são ricas e as pessoas na igreja estão sofrendo. Não sei se vocês têm essas mesmas dúvidas que eu, eram dúvidas as quais me consumiam por dentro e eu fui em busca da resposta em diferentes fontes, mas eu só obtive as respostas que realmente adequaram o meu coração quando eu realmente encontrei na Bíblia. E é isso que nós vamos ter ao longo desses 28 dias. Oração, Bíblia. Basicamente é isso. Aqui não tem Pablo Marçal. Aqui não tem coach, não tem Natália Arcuri, nada contra essas pessoas, mas eu acredito que quando se trata de um assunto tão sério, a gente tem que ir realmente na fonte. E eu aconselho vocês irem na fonte. Não confiem em mim também, tá? Tudo que for dito aqui, avaliem de acordo com na própria comunhão de vocês. Abram a Bíblia, leiam, estudem, vão atrás de suas próprias respostas. Mas eu espero que hoje aqui tenhamos um direcionamento, pelo menos, para poder facilitar, ok? E antes da gente começar, eu gostaria de fazer uma oração. Eu gostaria de dar orientação também de a gente sempre manter no mudo, enquanto estivermos falando, e teremos momentos de perguntas e respostas no final, tá bom? No finalzinho a gente vai ter ali a chance da gente poder conversar. Então, vão anotando qualquer dúvida que for surgindo, algum comentário, serão bem-vindos, comentários, as dúvidas. No momento adequado, a gente vai abrir, tá bom? É porque como vai ficar gravado no YouTube, tem pessoas que não gostam quando a mensagem ela é interrompida. Eu não me importo, mas eu já percebi que nos comentários do YouTube as pessoas falam, poxa, deixa eu falar primeiro para depois comentar. Então é assim que a gente vai fazer a nossa dinâmica hoje. Ok? Deixa eu só dar uma olhada aqui no grupo do YouTube, no WhatsApp, tá todo mundo bem? Ok, tá todo mundo. Quem era para entrar já entrou. Então vamos lá, vamos iniciar com uma rápida oração. Pai eterno e querido, a gente te agradece pela vida e pela saúde, meu Pai. A sua misericórdia, a sua graça que permite que estejamos vivos neste momento. Acredito que todos neste momento, dentro de uma casa, protegidos contra o frio, com roupas. Talvez tenha gente na rua já, acompanhando devido à correria do dia a dia, tendo que ir para o trabalho. Que o Senhor os abençoe e os proteja nesta jornada, nessa nova semana.
Para nós que ainda estamos em casa, eu te agradeço por sua proteção. E, acima de tudo, a gente agradece pelo seu Santo Espírito, que vem nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ah, meu Deus, tudo que a gente quer é te agradar. E sabemos que quando a gente vive debaixo das suas asas, quando nós somos obedientes à sua palavra, tudo nos vai bem. Há pessoas aqui hoje, Pai, que estão com dificuldades financeiras. Há pessoas aqui que já passaram por dificuldades financeiras. Há pessoas que estão querendo obter uma palavra de alento e uma solução para a sua situação. E eu gostaria de pedir, em nome de Cristo Jesus, que hoje seja o início do milagre, o início da vitória e da transformação em nossas vidas, Pai. Para que nós possamos não receber nem menos e nem mais daquilo que o Senhor deseja para a gente. Confiar que o que o Senhor sonha para a vida de cada um aqui é o suficiente para a nossa felicidade completa. Se nós não estivermos felizes nesse momento, meu Deus, então eu te peço que o Senhor traga a felicidade para a gente. Traga a alegria que a gente encontra apenas em Ti. Que nós possamos buscar na fonte correta aquilo que nos traz o alento, aquilo que nos traz a tranquilidade. Quantos casamentos, meu Deus, já foram destruídos por causa da questão financeira? Eu peço perdão em nome de Cristo Jesus por todos aqui que já falharam, a mim incluso, Pai. Falhamos em questões básicas, falhamos em questões que nos trouxeram miséria, que nos trouxeram sofrimento. Eu gostaria de clamar pelo sangue de Cristo Jesus que hoje seja o dia de libertação e quebra dessas amarras. E hoje o Senhor nos abençoe para que nós possamos, Pai, andar e retornar aos caminhos que o Senhor estabeleceu para nós, caminhos de prosperidade, não de mal. Nos ajude, por favor, agora que a gente vai abrir a sua palavra. Nos ensine, nos inspire e que seja aprendido apenas aquilo que vier de ti e nada fique da opinião humana. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Ok, vocês estão me ouvindo bem, não? Só dá assim joinha. Não sei se vocês conhecem aí no Zoom, dá para colocar joinha também. Dá para enviar assim, ó, coraçõezinhos também. Olha, tem coraçãozinho para quem quiser coraçãozinho. Tem roxinho com boquinha aberta se você ouviu alguma coisa que te impressionou. Tem palminha também. É isso. Tem umas reações aí. Fiquem à vontade de brincar com elas. Para começar, deixa eu compartilhar minha tela. Vocês me confirmem se estiverem vendo a minha tela. Prosperidade de acordo com a Bíblia, aula 1 de 28. Começando hoje com a nossa primeira aula. Peraí. Tem alguém me ligando no meio. Já começamos a aula, tá? É pelo Zoom, não é pelo WhatsApp, tá bom? É pelo Zoom. Já mandei o link lá. Tchau, tchau. Link pelo Zoom. Vou mandar aqui, pessoal. Então vamos lá. Aula 1 de 28, prosperidade de acordo com a Bíblia. E eu gostaria de abrir essa nossa aula de hoje, essa nossa primeira aula, com a seguinte pergunta: Deus quer que você seja rico ou que você seja pobre? Pergunta, pergunta é essa. Acontece de quando a gente faz essa pergunta para as pessoas, muitas não sabem responder. E você sabe responder essa aqui, não? O que que Deus espera da gente? Afinal de contas, eu vejo alguns versos que aparentam que Ele quer que a gente não busque a riqueza. É melhor ser pobre para poder ir para o céu. Mas ao mesmo tempo nós vemos outros versos que Ele promete riquezas. Vamos entender isso aqui. Abramos a Bíblia. E como eu mencionei, gente, é muita Bíblia, tá? Então vocês precisam acompanhar. Caderninho, caneta. Ah, peraí, vocês não estão me vendo, né? Deixa eu compartilhar aqui de um jeito que vocês possam me ver. Só um segundo. Assim. É, melhor? Assim a gente pode ver, olhar o rosto um do outro, né, nos olhos. Então vamos abrir a Bíblia, porque nós vamos ver muitos versos hoje
para o nosso crescimento. Primeiramente, abramos em Provérbios 23. Eu gostaria que vocês abrissem Provérbios 23, verso 4. Capítulo 23 de Provérbios. E para quem. Bom, eu coloquei aqui uma colinha, coloquei os versos aqui também, mas sempre aconselho que você abra sua própria Bíblia, tudo bem? Para você ir anotando e marcando com a canetinha, porque não adianta a gente só ouvir, aí na hora do almoço já esqueceu de tudo. É importante marcar para poder refletir ao longo do dia e consultar em momentos futuros. Mas vamos lá. Provérbios 23, 4 diz o seguinte: Não te canses tentando enriquecer. Não te canses tentando enriquecer. Seja sábio. Esse é o primeiro verso que nós temos aqui. Já começou bem, né? Segundo verso, nós temos Provérbios 22. Há uma página para trás aí na sua Bíblia, e a gente vai encontrar o seguinte: nos capítulo 22, verso 1. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. E por último, 1 Timóteo 6:9. Se você quiser, vou te dar alguns segundos para você poder abrir. 1 Timóteo 6:9 diz o seguinte: Os que, porém, querem ficar ricos, caem em tentação e em laço, e em muitos desejos descontrolados e nocivos, os quais submergem os homens na ruína e na perdição. Uau! Eu acho que poderíamos já terminar a nossa programação aqui hoje. A Bíblia, com esses versos, então, demonstram que o segredo da salvação, então, é provavelmente esquecer a riqueza, fuja dela. É o que aparenta com esses versos aqui. A gente nem precisaria dar continuidade nos 28 dias. Já acaba a primeira sessão por aqui. É o que aparenta, pelo menos. Mas nós temos alguns outros versos que eu gostaria que vocês abrissem também. Vamos lá. Eclesiastes 6:9. Quanto ao homem, a quem Deus deu riquezas e bens e poder para delas comer, toma sua parte e alegre-se com o seu trabalho. Isso é dom de Deus. Quanto ao homem que Deus deu riquezas, isso é dom de Deus. Salmo 112, do 1 a 3 diz: Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. E aí vem o verso 3. Prosperidade e riquezas há na sua casa, e a sua retidão permanece para sempre. E por último, nós temos Deuteronômio 8:18. Antes te lembrarás de que o Senhor, o teu Deus, é que te dá força para adquirires riquezas, confirmando a aliança que jurou a teus pés, aos teus pés, não, aos teus pais, desculpe, como hoje se vê. E agora, Vitor? Agora ficou difícil, porque aqui eu tenho versos que nitidamente falam que a gente não deve buscar as riquezas, que quem vai atrás de riqueza acaba caindo em ruína e perdição, e ao mesmo tempo aqui do lado direito eu vejo alguns versos que diz que o homem de bem recebe riquezas e que isso é um dom de Deus. E agora como é que fica? Parece que a Bíblia está em dissonância, parece que é uma dicotomia, parece que ela está em desacordo consigo mesma. Não é o que aparenta? Como a gente responde isso? Qual é a posição de Deus? O que que ele espera da gente? Meus queridos, a Bíblia ela não está em dissonância consigo mesma. Nós teremos esses 28 dias justamente para responder isso aqui e outras questões. Mas para hoje, o que eu gostaria de compartilhar com vocês se encontra em 1 Coríntios 4:12, para poder trazer um pouco de luz a respeito do que Deus espera da gente. O que que ele espera de mim? O que que ele espera de você?
Ah, tem que apagar aqui as. Como é que eu faço para poder apagar? Aqui. 1 Coríntios 4:12 diz o seguinte: Ora, além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Fiel. 1 Coríntios 4:12 diz o seguinte: que é esperado que cada um de nós se encontre fiel, se fiel aos despenseiros, despenseiros de quê? Despenseiros da palavra, despenseiros do evangelho. O que é ser fiel, meus queridos? Qual é a recompensa para aqueles que são fiéis? É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. A recompensa dos que são fiéis, primeiro, para a gente poder entender o que significa ser fiel. Olha o que diz em Apocalipse 17:14. Guerrearão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Ah, então a gente aprende aqui que existe uma recompensa para aqueles que são fiéis. Eles estão com o Cordeiro. Que Cordeiro? Jesus Cristo. Quem é que está do lado do Cordeiro? Olha o que está escrito em Apocalipse 14:1. Na visão do fim do mundo, escrita por João. Então eu olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o monte Sião e com ele 144.000. Quem está do lado dele? Os fiéis, né? Aqui a gente viu, chamados eleitos e fiéis. Estão 144.000 que traziam escrito na testa o seu nome, o nome de seu pai. E aí se a gente acompanhar os demais versos de Apocalipse, eu vou abrir aqui a minha Bíblia, Apocalipse 14. Nós vemos assim que a partir do verso 2 e ali eles estão cantando com harpas, cantam um cântico novo no verso 3. No verso 4 diz que eles acompanham a Jesus Cristo onde quer que ele vai. E no verso 5 finaliza com a seguinte afirmação: Na sua boca não se achou engano. Eles são irrepreensíveis. Eles são irrepreensíveis. Ou seja, ser fiel. Primeiro, os fiéis, eles estão com Cristo Jesus no fim do mundo, no fim dos tempos. E aqui a gente percebe que uma característica dos fiéis. Eles são irrepreensíveis. O que é ser irrepreensível, meus amigos? O I significa ausência, na verdade, de repreensão. Não há repreensão neles. É uma vida sem manchas. Eles são obedientes aos mandamentos de Deus. Esses são os que são fiéis. É uma vida obediente a todos os ditames de Cristo. E nós temos uma história, um exemplo de alguém que foi encontrado dessa maneira. Daniel, lá no capítulo 7, verso 4. Veja só. Os presidentes e os sátrapas, neste caso aqui, vocês podem considerar como os colegas de trabalho de Daniel, porque ele trabalhava no governo. Ele era um funcionário público, pode-se dizer. Então, os seus colegas de trabalho procuravam achar uma ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era o quê? Qual que é a palavrinha aqui? Fiel. Então Daniel era fiel. Nós vimos o resultado para quem é fiel, ao lado de Cristo no fim dos tempos. E Daniel era fiel, irrepreensível. Não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Não se achava em Daniel nenhum vício e nem culpa. Meus amigos, os inimigos de Daniel, os colegas de trabalho, às vezes nós temos alguns colegas de trabalho que não são colegas, são inimigos, né? Eles procuravam encontrar uma ocasião, uma culpa em Daniel a respeito do quê? No que eles buscavam uma falha em Daniel? Era a respeito da sua religiosidade, sua fé?
Ou era a respeito de uma outra coisa? O que está escrito aqui? Prestem atenção no detalhe. A respeito do reino. Onde é que Daniel trabalhava? Daniel trabalhava no reino. Eles não estavam buscando, no primeiro momento, nenhum ponto a respeito da fé de Daniel. Estavam buscando uma falha no seu trabalho. Como ele se portava no reino. Era a respeito das coisas terrenas que eles estavam querendo avaliar, Daniel. A respeito do seu trabalho. E qual foi o resultado? Eles não encontraram nenhum vício. Nenhum vício em Daniel. Neste momento, eu gostaria de trazer a nossa reflexão. Se algum colega de trabalho, se o RH, se o seu chefe fizesse uma auditoria completa sobre a forma que você se posiciona no seu trabalho, e vale também para aqueles que ainda não trabalham, mas estão na faculdade ou na escola, eu sei que tem jovens também aqui no nosso encontro. Será que ele encontraria algum vício em você? Em Daniel não encontrou nenhum vício. Mas será que você pode ter um vício em chegar atrasado? Ou um vício em falar mal do chefe? Talvez você tenha um vício em reclamar e murmurar. Ou quem sabe você seja vítima do vício em dar o mínimo no seu esforço. Tem gente que tem um vício em descansar mais do que o permitido. Ah, ninguém está olhando, vou estender um pouquinho aqui meu horário do almoço. Meus prezados, pessoas espiãs, literalmente, começaram a seguir Daniel onde quer que ele ia. Espalharam pessoas, estagiários e até pessoas que não eram da própria empresa para poder vigiar Daniel. Onde ele ia, a horário que ele chegava, a horário que ele saía, o que que ele fazia, olhavam os relatórios dele, tudo que ele fazia, e encontraram zero erro, zero vício e zero culpa. Será que o mesmo pode ser dito a respeito de mim, de você hoje? Essa é a primeira reflexão que eu gostaria de deixar para a gente. Vocês vejam que ser fiel é uma necessidade, é uma obrigação de todos que pretendem ser salvos, de todos que querem estar ao lado do Cordeiro. Você precisa apresentar o seu trabalho e os seus estudos sem vício, sem culpa, irrepreensível. Aí você fala, Vitor, no trabalho? Eu sei que na nossa vida a gente precisa seguir ao Senhor, ser fiel nas questões religiosas, mas o trabalho é algo. A vida cristã é uma coisa, o trabalho é outra. O trabalho é algo sujo, o trabalho é maldição. O trabalho é o mal necessário. É algo que a gente tem que lidar aqui enquanto a gente está nesse mundo e tem que fazer do jeito que tem que ser feito mesmo. Você está pedindo para que eu seja fiel e você está dizendo que tem impacto na minha salvação? Exatamente isso que eu estou falando. Exatamente isso que eu estou falando. Abra a sua Bíblia, por favor, em Gênesis 3. A gente vai fazer uma reflexão aqui a respeito do trabalho nesse nosso primeiro dia. Em Gênesis 3. E para você que não está conseguindo abrir a Bíblia, porque às vezes você já está em movimento, você vai chegando em casa depois, você vai buscar tudo isso aqui que eu estou falando, tá bom? Vai marcar, porque o que a gente vai ver aqui hoje talvez você nunca tenha prestado atenção. Talvez tenha lido, obviamente, mas não da forma, não tenha prestado atenção da forma que a gente vai ver hoje. Pelo menos foi o que aconteceu comigo. O capítulo 3 tem como um subtítulo aí, não sei se vocês têm na sua Bíblia também. O que está escrito aí? A queda do homem. Ou seja, o pecado, a sujeira, começa a partir do capítulo 3, tá bom? A Bíblia, ela é cronológica, certo? Ou seja, ela vai avançando, principalmente o Gênesis, é cronológico, vai avançando. Então, se o pecado começa no capítulo 3, logo, no capítulo 2 não tem pecado. O capítulo 2 trata do plano original de Deus, do plano perfeito do Senhor.
E a partir do capítulo 2, no verso 4 e 5, diz o seguinte, eu vou ler para vocês, olha só. Capítulo 2, os versos 4 e 5. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra. Nenhuma erva do campo tinha brotado, pois o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo. Vocês prestaram atenção aqui no que acabou de ser dito, não? A criação é no capítulo 1, e aqui no capítulo 2 diz que Deus terminou o mundo e não tinha nenhuma erva no campo. Eu vou ler de novo. Está escrito aqui, ó. Verso 5. Não havia ainda nenhuma planta no campo e na terra. Nenhuma erva do campo tinha brotado. Ué, Vitor. E aqueles desenhos bonitos que mostram das crianças na igreja, quando Deus criou o mundo e foi tudo crescendo com o poder da palavra, aquelas árvores tomando conta do mundo e a grama e o mundo ficando verdinho e tudo mais, e aparecendo tudo ao mesmo tempo. Agora eu fiquei confuso. Prezados, vejam só o que está escrito no capítulo 1, na criação. Prestem atenção nesse detalhe, verso 11, capítulo 1, verso 11. E disse Deus: produza a terra relva, isso aqui na criação. Produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto conforme a sua espécie, cuja semente esteja nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. O que foi que Deus ordenou? Produza. Produza. Na semana da criação, Deus criou o poder de produzir. Na semana da criação, Deus estabeleceu a lei de produção. Foi nesse dia que Deus estabeleceu a lei do que você semear, você vai colher. É a lei da produção. Mas estabelecer as leis, meu amigo, não é o mesmo que entregar o resultado de mão beijada. Deus criou o mundo para nossa administração, para o nosso entretenimento, para a nossa edificação. Tanto é que ele criou os animais, e aí ele fala: Adão, agora você tem que dar um nome para os animais. Está no verso 19 do capítulo 2. Ele cria os peixes e os passarinhos e fala: ei, agora vocês se multipliquem. Está no verso 22. Ou seja, façam sexo. Eu te abençoei com a capacidade. Eu te dou o poder de produzir e reproduzir. Agora vocês precisam fazer a parte de vocês. Não vai nascer uma criança nesse mundo. Não vai nascer um filhote se vocês não forem para debaixo dos lençóis ou para trás da moita. Vocês têm que fazer a parte de vocês. Vocês têm que executar. Deus deu o poder de produzir, mas há algo que a criatura tem que fazer. Tanto é que aqui é um comentário, não é o assunto de hoje, mas fica aí uma reflexão para os casais que não querem ter filhos. Tá bom? A ordenança de Deus é: quando Deus dá uma ordenança, nós temos que seguir. Quando Deus dá uma ordem, meus queridos, ele estabelece como o mundo deve funcionar. Tá bom? Cada um tem um trabalho nessa terra. Não vou falar mais sobre criança, não. Fiquem tranquilos. Quero falar sobre o trabalho. E se o trabalho não for feito, o propósito de Deus não se cumpre. Se o peixe e o passarinho não se reproduz, o peixe e o passarinho não está cumprindo a ordenança divina. E se o homem não trabalha, ele não está cumprindo o propósito divino também. Voltem lá para o capítulo 2, verso 5. Não havia ainda, não havia ainda nenhuma planta do campo, nenhuma erva tinha brotado, pois o Senhor Deus ainda não tinha feito. Agora nós temos aqui, ó, duas razões por que a terra estava vazia ainda. Não estava verde, cheia, não, hein? Não tinha uma erva no campo. Por duas razões, por dois problemas. Quais eram os problemas que nós temos aqui? Primeiro, Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. Ok? Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. Aqui vale um comentário. Aqui vale.
Ó, quem tiver aí com o microfone aberto, coloca no mudo, por favorzinho. Senão vai sair no vídeo, vai ficar gravado para sempre. Aqui vale um comentário. Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. Amigo, algumas vezes Deus já abençoou você com algo, sabe? Mas para que essa bênção brote, você precisa de uma segunda bênção. E a segunda bênção também vem de Deus. Ele tinha dado a capacidade de produzir para a terra, mas ainda precisava de chuva. E a chuva também vem dele. Isso se chama bênção em duas etapas, tá bom? Isso serve para desenvolver a nossa fé. Igual quando Jesus curou o cego lá em duas etapas, lá em Marcos, capítulo 8 ou 9, né? Capítulo 9. Então, muito bem. Então, ainda não tinha chovido. Esse é o primeiro problema. E o segundo problema, aqui no final do verso 5, ó. E também não havia homem para lavrar o solo. Ok? Então, vocês concordam que sem essas duas coisas, o plano de Deus não vai se cumprir em sua plenitude? Vamos resolver essas duas coisas? Vamos lá, vamos resolver as duas coisas primeiro. Primeiro problema, não tinha chovido. Vamos para o verso 6. Verso 6 diz: Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a superfície do solo. Primeiro problema resolvido, amém? Amigos, quando nós estamos passando por um problema muito sério em nossa vida, às vezes nós precisamos resolvê-las em etapas. Aqui nós tínhamos um problema, ainda não tinha nenhuma erva no solo da terra. A terra tinha um barrão. E o primeiro problema a ser resolvido era chuva, falta de chuva. Aqui já temos a solução. Amém por isso. Às vezes a gente, numa dificuldade financeira, a gente tem que executar algumas etapas. Nós vamos ver isso nos próximos dias. E a primeira etapa, aqui a gente já conseguiu alcançar. Segundo problema, não tinha um homem para lavrar o solo. Vamos ler o verso 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. O homem tornou-se alma vivente. Vitor, mas ainda você não me convenceu. Adão teve que plantar tudo para poder comer? Não, não. Não é isso que eu estou dizendo. Deus sabe de nossas necessidades, meu querido irmão. Deus plantou um jardim especial. Um jardim. Veja só no verso 8. Ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. No verso 9. E o Senhor fez brotar da terra, neste jardim, tá? O verso 9 fala, é uma continuidade do verso 8. Toda espécie à vista e boa para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus plantou um jardim. Deus plantou um jardim. Amigos, jardim é diferente do planeta Terra inteiro, tá? O jardim é limitado. O jardim é limitado. Era um jardim muito bonito. Não sei qual o tamanho do jardim, mas provavelmente não era um jardim pequenininho, era um jardim grande. Mas o jardim não é o mundo inteiro, tá bom? Para terminar, verso 15. Verso 15 diz: O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Ah! Então Adão nasceu fora do jardim. Adão foi criado fora do jardim. E aí o Senhor Deus tomou o homem, tomou de onde? De algum lugar, de fora, lá do barrão, e o colocou no jardim. Por que que Adão foi criado fora do jardim? Você já prestaram atenção nesse detalhe? Quando Adão foi criado, ele não viu riquezas. Ele não viu a abundância, ele viu a terra limpa. Ele viu escassez. A simplicidade foi o que Adão viu primeiro quando abriu seus olhos. Foi de propósito que Deus fez isso, para Adão valorizar, meus queridos. Deus, depois de criá-lo, foi e o pôs no jardim, tomou Adão e o colocou lá no jardim, depois que ele já era alguém já ciente, consciente. E deixa eu falar uma coisa, algumas vezes Deus permite que você veja a miséria com seus olhos primeiro, para que você sinta, para que você ande no deserto alguns anos, alguns meses, para então ele te pôr no jardim, ele te colocar na bonança, lá onde está tudo mais fácil, onde está tudo plantado. E assim você vai valorizar. Isso acontece, tá bom? Serve para nossa educação e crescimento e salvação. O Senhor Deus tomou o homem
tirou ele lá do barrão, onde ainda não havia brotado erva alguma, vocês lembram, no verso 5? Não havia brotado erva alguma, não sou eu que estou inventando, é a Bíblia está escrito. E o pôs no jardim, levou ele para lá. Com qual objetivo? Aqui no verso 15 está escrito: para lavrar e o guardar. Meus queridos, eu preciso que vocês me acompanhem aqui, pois muitas pessoas pensam que no paraíso e na vida eterna nós teremos uma vida ociosa. Um jardim, ele tem um tamanho limitado, sim ou não? Deus plantou uma espécie de árvores lá, espécie, mas não plantou todos os tipos de frutas. Olha só que interessante. Adão tinha que ir lá para trabalhar, para lavrar. Como assim para trabalhar, para lavrar? O que que ele fazia? Eu pensava que já era tudo perfeito. E realmente, tudo é perfeito. Mas tem uma frase de um amigo meu que eu acredito que está aqui hoje até, que eu vi o nome dele. Ainda tudo que é bom pode ficar ainda melhor, sabia? Deus fez o mundo dessa maneira. Ele permitiu que nós nos envolvêssemos com a criação. Tanto é que ele falou: dá nome para os animais. E nas frutas, o que que dá para fazer no mundo da agricultura? Quem trabalha sabe. É possível até mesmo você criar novos tipos de frutas. Quem sabe Adão, para presentear Eva, fez um enxerto ali, misturou um kiwi com uma manga para poder criar uma nova fruta, o cajamanga. Ele começou a brincar. Ele começou a trabalhar, ele percebeu, ele deve conversando, e Cristo vinha visitar Adão todos os dias, no final de semana, ao fim do dia, no pôr do sol. E talvez conversando, e aí, Adão, o que foi que você descobriu hoje? Ele deve ter dito: olha, eu encontrei uma fruta redondinha, assim, desse tamanho, eu coloquei na boca, maravilhosa. Eu vi que ela é verdinha, mas tem uma outra roxa. Eu gostei muito. Só que quando eu fui lá buscar um pouco mais para Eva, as raposas tinham comido tudo. E aí Jesus deve ter dado risada. E Adão perguntando: que fruta é essa, Senhor? Ah, você encontrou a uva, Adão. É, mas os animais amam a uva também. Eu gostei dela muito. O que que eu posso fazer? Eles vêm e comem tudo. O que que você pode fazer, Adão, a respeito disso? E Adão pensou: já sei. Eu vou criar um pergolado. Eu vou colocar a uva no alto. Dessa forma, eu vou ter uva, vou ter algumas frutas, deixo algumas embaixo para os animaizinhos, para o coelho comer. Mas eu também vou ter as minhas próprias uvas, para mim e para Eva. E Adão pensou em construir ali um pergolado, um pergolado, e fez um enxerto para ter outros tipos de uvas novas. E como foi que ele fez isso? Ele fez com as mãos, com os pés? Será que ele não teve que usar alguma ferramenta? Ferramenta? Você está exagerando, não é possível. Sim, como é que você faz um buraco no chão? Com a mão, com o pé? Com a ferramenta é muito mais fácil. Ele teve que pensar sozinho, Adão, na primeira enxada. Provavelmente era de ouro. No verso 12 diz aqui, o capítulo 2 verso 12: o ouro dessa terra era muito bom, tinha ouro. Agora, como é que você derrete o ouro? Adão devia conversar com os anjos, falando assim: como é que eu faço para derreter o ouro? E o anjo falando assim: ó, não me foi dada autorização para te explicar isso aí, não, Adão, você vai ter que descobrir. Aí Adão pensou e pensou: talvez eu tenha que fazer um forno. Mas como é que eu faço um forno? Com tijolo? Como é que eu faço tijolo? Com barro? Meus queridos, as pessoas falam o seguinte: mas Adão era perfeito, ele sabia tudo. Que confusão é essa que a gente faz? Que confusão é essa que a gente faz? Ele era perfeito em seu caráter, meus queridos, mas ele não sabia de tudo. O único ser que é onisciente é Deus. Nem os anjos sabem de tudo. Adão teve que ir descobrindo as coisas. Ah, o ouro derrete antes que o bidélio. O aço derrete mais rápido do que o ferro. O ferro derrete mais rápido que o aço. Ele foi descobrindo os metais. Ele foi descobrindo que o barro não derrete. E brincando, ele tinha a eternidade inteira para poder fazer isso, para poder trabalhar, tentativa e erro. Vitor, no Éden não tem tentativa e erro, Adão era perfeito. Adão era perfeito no caráter e não no conhecimento, meus queridos. No céu você também não vai ter o conhecimento completo. Se alguém, chegando no céu e alguém vier por trás de você e tampar seus olhos, eu costumo contar isso para as pessoas terem uma noção de como é que vai ser o céu. As pessoas ficam imaginando que no céu eu vou ter poderes super especiais, eu fecho o olho, apareço aqui, fica pensando em coisas de desenho animado, em filmes, não tem nada a ver isso. 40. Se alguém chegar e tampar os seus olhos no céu e falar: adivinha quem é? Você não vai saber quem é. Uma brincadeira gostosa, você vai ter que tentar adivinhar, você vai ter que olhar para trás.
Adão tinha que estudar, tinha que trabalhar. No mundo perfeito, há necessidade de trabalho. Não existe ociosidade. Não existe ociosidade. E é por isso, meus queridos, que todo mundo que está na sua casa precisa trabalhar. Porque o trabalho foi criado por Deus. O trabalho é uma bênção e não uma maldição. Crianças precisam trabalhar. Olha aqui uma tabela a Vou perguntar pra você. com sugestões. Tem certeza? É. Que Ó, horas que ele o tá? pessoal tá. Deixa eu colocar aqui no mudo. Meia-noite. Tá, era meia-noite. Cadê? Pronto, já Esse consegui. pai caiu da cama. Olha aqui uma sugestão de tabela a respeito do trabalho das crianças. Desde os 2 anos de idade, já pode começar a trabalhar em casa. Organizar os brinquedinhos, regar as plantas, levar as roupas para a lavanderia. Aos 4 anos de idade, já começa a pôr, já pode pôr a mesa. Tem famílias que estão criando crianças de forma ociosa. Isso é para sua própria condenação. Está em desacordo com a orientação de Deus. Crianças precisam trabalhar, adolescentes precisam trabalhar, mulher precisa trabalhar, está em Provérbios 31. Idosos precisam trabalhar. Qualquer pessoa que não esteja trabalhando está indo contra os desígnios de Deus e abrindo espaço para as tentações da deformidade física, moral e intelectual. Eu não estou dizendo necessariamente ter emprego, não, tá, queridos? Não estou dizendo necessariamente ter emprego, não. Trabalhar, às vezes, é empreender fora de casa, às vezes é empreender dentro de casa, é auxiliar, é ser útil. E aqui, essa tabela, eu digo que eu sou ainda mais agressivo. Minha filha tem 3 anos com 4 anos de idade, ela já faz coisas como lavar pratos. Ela aprendeu agora, a vontade dela era lavar copos e utensílios de vidro. A gente não deixava, que era perigoso. E ela insistia, deixa eu lavar, deixa eu lavar. E ela queria lavar facas, e a gente não deixava. E agora ela já consegue lavar facas, as sem ponta, né? As facas sem serra também. Ela tá feliz que ela já consegue lavar facas e copos. Ser útil. Ser útil. É importante que cada membro no lar trabalhe. E nesse processo de trabalhar, nós devemos fazer tudo de forma fiel e pura. Para nós que trabalhamos fora de casa, lembre-se, a gente tem que ser fiel. Sem ser fiel, não há crescimento. Sabe por quê? Não há promoção, não há aumento de riqueza. Porque Deus não pode abençoar o que está errado. Deus não pode abençoar o que está errado. Você precisa ser encontrado no seu trabalho como Daniel, sem vício, sem culpa, irrepreensível. O trabalho é algo santo, é algo divino, foi criado por Deus antes do pecado entrar no mundo, desde o Éden. O trabalho que você tem hoje, Deus espera que você faça de maneira fiel, de maneira irrepreensível, sem vício, sem culpa. E quando você finalmente alcançar isso no Espírito de Cristo Jesus, você fizer as reformas no seu trabalho, você fizer mudanças que são necessárias, você vai alcançar a bênção do Senhor. Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco você foi fiel, e sobre o muito eu vou te colocar. Entre e participa da alegria do seu Senhor. Essa é a promessa para todo mundo que for fiel. Eu quero ser fiel, e você? Eu quero ser fiel, e você? Nesse momento eu vou abrir para perguntas e respostas, para dúvidas e comentários. Antes que a gente parta para a nossa oração final, nós teremos alguns minutos aqui. Mas fica como reflexão para a gente nesse primeiro dia, que a gente não deve trabalhar e atuar com o trabalho. Trabalho é coisa do mundo, eu vou fazer de qualquer jeito. No trabalho eu posso mentir para poder vender. No trabalho eu posso me comportar de qualquer maneira, porque é algo sujo mesmo. Por natureza sujo. Não, não é, meus queridos. Não é. O trabalho é algo santo. O trabalho foi inventado por Deus. É no trabalho que a gente passa mais tempo do que na igreja. A gente passa mais tempo no trabalho do que em casa, muitas vezes até. Em casa a gente até passa um bom tempo, mas está dormindo. E passa o dia inteiro no trabalho. É no trabalho que nós precisamos ser fiéis. É no trabalho que nós precisamos seguir os mandamentos do Senhor, nos mínimos detalhes. Sem roubar, sem mentir,
sem reclamar, sem atravessar ninguém, sendo honesto do momento que a gente chega. Chegou atrasado, foi o trânsito. Não foi o trânsito, você acordou tarde. Confesse o pecado. Mas vai me demitir? Não. Talvez até aconteça. Mas quando você confessa e abandona, você prospera. Deus não pode abençoar aquilo que está errado. Se você continuamente ficar mentindo. Eu estava atrasado. Porque o meu chefe pediu para fazer isso. O chefe pediu para você fazer tal coisa, sendo que ele nunca pediu isso para outra pessoa. E você usa de argumentos que não estão condizentes com a verdade. Está em falha. Você não está sendo fiel. E lembre-se, do lado de Cristo Jesus, no Monte Sião, só fica quem é fiel. Apocalipse 14, verso 5. Na sua boca não se achou nenhum engano, são irrepreensíveis. Você é irrepreensível no seu trabalho? Essa reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu vou parar aqui com a projeção da tela e abrir para abrir o áudio. Fiquem à vontade para abrir o áudio. Alguém tem algum comentário? Esse é o momento de participação. Eu não, se não tiver comentários, participações, amanhã tá cancelado, tá bom? Porque isso aqui é pra gente, pro nosso crescimento, para todo mundo. Fiquem à vontade. Você tem que clicar no botãozinho aí de tirar o mudo e compartilhar conosco. O que que vocês acham a respeito do Jardim do Éden? Vocês sabiam que o mundo foi criado sem erva e sem planta? O mundo era um barrãozão. Deus tinha criado apenas o poder de produzir. E claro, o Jardim do Éden foi um lugarzinho especial para Adão poder comer assim que ele acordasse. Vitor, me permite? Vamos lá, Kiko, manda, por favor. Primeiro eu queria te parabenizar. Bom dia a todos aí, né? Eu queria te parabenizar pela exposição muito rica, muito profunda. Me tocou já aqui, na primeira aula já fui tocado, Amém. né? Eu queria te dizer, assim, não como pergunta, como comentário, o mais importante que eu vi, porque esse é um problema que eu carrego todos os dias, né? O tal de a gente esperar em Deus, né? O esperar em Deus é eu ficar de braço cruzado esperando que vai cair cédulas e moedas do céu. Como é que é esse negócio, né? E aí o meu psicólogo, que é cristão, me diz que eu preciso ter uma fé ativa, ou seja, trabalhar. E aí que entra a expressão que tu usou aí, que trabalho não é emprego, né? A gente tem que entender que o trabalho é o que a tua filha faz em casa também, é trabalho, né? O trabalho é a gente produzir, é a gente ser útil, né? Não necessariamente remunerado, né? Então, é trabalhar para si próprio e para Deus, para o reino de Deus, né? O fato de tu conversar com uma pessoa próxima a respeito de Jesus, a respeito de Deus, já é um trabalho, né? Então, isso eu vou refletir bastante, eu marquei aqui que eu vou refletir bastante sobre isso, porque eu ainda não tinha esse entendimento, fui ter justo agora contigo, Amém. né? De que a gente tem que trabalhar e tem que se sentir útil, porque se não se sentir útil, eu passei por isso há um tempo atrás, eu entrego a minha vida, né? Eu fui me batizar porque eu perdi os pais e logo em seguida eu disse assim, bom, não tenho mais o que fazer, vou me enforcar e deu. Eu disse, não, né? Até tentei, né? E eu acho que Jesus botou a mão aqui e disse, não vai ser, não vai conseguir. E aí eu continuei nesse mundo e correndo atrás de ser útil, de querer buscar reconhecimento para fazer o meu eu se fortalecer. Então, o trabalho agora é todas as coisas, até eu preparar um café para mim daqui a um pouco, é um trabalho. A gente tem que estar. Só que a gente se apega ao dinheiro, porque é o dinheiro que paga as contas, né, cara? E essa que é a questão do teu tema, da prosperidade de acordo com a Bíblia. Como é que nós vamos prosperar? Então, eu vou refletir bastante a respeito disso e acho que já foi, a primeira aula já me tocou bastante. Amém. Amém, Kiko. E para mim, então, já valeu todo esse programa. De acordar de madrugada durante os próximos 28 dias, já fico feliz por isso. Eu vou levar Uma no meu dúvida, coração. então tem uma dúvida. Por que 28 dias e não 21? Na verdade, vou ser bem sincero. Não vou falar não, senão vocês vão ficar ansiosos. Porque se eu falar que a ideia original era 40,
Tem muita 40. coisa para a gente discutir ainda, vocês não têm noção. Não, Por 40 exemplo, porque as tem, pessoas tudo falam tem assim, fundamento. eu trabalho, mas eu trabalho muito. E eu sei que tem gente aqui que vai falar assim, eu tenho 2 empregos e mesmo assim eu estou com dificuldades financeiras. Me explica isso, por favor. A gente vai tratar tudo isso. Para honra e glória de Deus, nós vamos ver tudo isso. E as pessoas que acordam de madrugada, Vitor, e tal, e mesmo assim não sai do lugar, e as dívidas, como é que funciona? A gente vai ver tudo isso. Eu vou dar só um pouquinho, uma dicasinha aqui, por exemplo, do que vai acontecer nos próximos dias aqui, olha só para vocês. Ó, os títulos das nossas próximas mensagens aqui, ó. Para começar, amanhã nós vamos avançar um pouco mais sobre essa questão do, da purificação do nosso trabalho, mas nós também teremos os seguintes assuntos, ó. Estou com alguns títulos aqui. Pobre e perdido. Olha os títulos. Outro título, rico e perdido. Outro título aqui, caridade extrema. Como é que fica a questão da caridade? Devo ou não devo dar esmola? E quando a pessoa vem dar esmola, eu sei que ela vai usar drogas. Eu sei que a pessoa usa drogas. E aí? Outra coisa, eu devo dar dinheiro para a igreja corrupta? Trabalhar muito é falta de fé? Olha as perguntas que nós temos aqui. Plano pessoal de prosperidade. Aprendendo vendas com Deus. E aí vai, tem vários títulos. Fama e honra é liberada para o cristão? Herança é uma bênção ou uma maldição? Deus é capitalista ou é comunista? Socialista? E aí vai, gente. Nós vamos trabalhar muitas coisas para a honra e glória de Deus nos próximos dias. Mas hoje a gente tem aqui 9 minutos antes de finalizar. Tem mais algum comentário aí? É, Eu tenho. Manda a bala. Bom dia, primeiro. Olá, Agradeço Alexandre. a oportunidade, né? Quem me convidou foi o Alexandre, meu amigo. É, eu sempre tive como conceito de vida tudo que você fizer, fazer com excelência. Aprendi com meu pai, com meu irmão mais velho, eu sou caçula de 4 filhos. E hoje eu trabalho por conta, mas a gente tem enfrentado muitas dificuldades financeiras. E não é a falta de vontade de trabalhar, não é a falta de fazer o meu trabalho com excelência, mas a gente não vê solução. Eu confesso que eu entrei aqui nesse programa, não sei como que a gente pode dizer, né? Talvez mais por respeito e amor ao Alexandre, que é meu amigo, porque a gente vê tantas soluções, vamos dizer assim, hoje, nessa questão da prosperidade financeira, enfim. Eu entendo, segundo a Bíblia, que prosperidade não é só dinheiro. É você ter saúde, é ter uma família, é ter um lugar para morar, é ter comida, amigos, enfim. Mas o nosso problema hoje é questão financeira. Assim, todo mundo aparentemente oferece a solução para o teu problema financeiro, e aí eu vou entrar aqui na minha honestidade. Eu confesso que eu entrei aqui um pouco descrédito, mas eu sempre dou crédito a quem está falando, e eu sei que tem os outros 27 dias para a gente discutir e ver coisas, né? Para aprender. E eu sei que tudo é aprendizado na vida, nada é perdido. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Uhum, Você crê que para algumas pessoas, eu vi que você colocou muitos textos a respeito da riqueza, né? De que uhum. Deus fez a gente para ter as coisas, mas você acredita que para algumas pessoas Deus não dá por algum motivo específico? Essa é uma boa pergunta. Alejandro, eu acredito o seguinte, que Deus tem chamados diferentes para pessoas diferentes. É Fábio. Desculpa. Alexandre é o meu amigo. Sim, sim. É que apareceu a mãozinha ali. Tá, Fábio, desculpa, Fábio. Fábio, eu acredito que Deus tem um convite diferente para pessoas diferentes. Tem pessoas que são chamadas para cantar, outras são chamadas para pregar. Deus gosta da pluralidade. Uhum. Mas Deus não chama ninguém para o pecado.
E, para ser bem sincero, dívida. Eu não sei se é o seu caso. Dívida é uma... Não, não é. Amém, amém. Dívida é uma expressão do pecado. E eu sei que tem algumas pessoas aqui com dificuldade de dívidas. Nós vamos tratar sobre isso. Nós vamos tratar sobre isso. Agora, tirando a dívida, quando se trata de pouco dinheiro e de muito dinheiro, qual é a diferença? Sim, existem planos, acredito que Deus chamou pessoas diferentes, de formas diferentes, mas muitas vezes, uma vez que, a gente vai tratar disso amanhã, uma vez que eu tenha o meu caminho purificado, tanto a entrada quanto a saída do meu dinheiro esteja purificado, não há o porquê nós não crescermos mais. Entende? Isso a gente vai tratar amanhã. A gente vai tratar amanhã. Tem limites. A gente vai ver o que significam os limites de Deus pra gente. Agora, se você está com uma situação em que o financeiro está sendo um peso para a família, com risco até mesmo de um divórcio, é algo a ser resolvido. De novo, não sei se é o seu caso, nem estou afirmando. É algo a ser resolvido. Porque o sofrimento e a angústia não faz parte dos planos de Deus para ninguém. A salvação faz parte. Pode ser mesmo que algumas pessoas, para serem salvas, precisam passar por maiores dificuldades. Tá bom? Mas a gente vai ver isso ao longo dos dias. Muitas vezes a gente trabalha, mas a gente não agrega valor. Guarda isso, Fábio. Uhum. Trabalhar é diferente de agregar valor. Trabalhar é diferente de agregar valor. Ah, eu estou estudando e eu sou o melhor datilógrafo e eu sei consertar máquinas de datilografia. Parabéns. Você pode passar a noite acordado fazendo isso. Você não agrega mais valor, porque não existe mais máquinas de datilografar no mundo. Compreende, não? Sim. Então, a gente vai avançar um pouco sobre isso também, sobre a questão de agregar valor, de trazer resultados mais alavancados para as pessoas, para a sociedade. E isso, como resultado, aumenta o nosso retorno financeiro. Mas primeiro, a gente tem que passar por um período de avaliação do porquê que a gente quer aumentar os nossos resultados financeiros. Isso é algo que a gente tem que refletir também, de acordo com a palavra. A gente vai fazer isso amanhã e depois de amanhã. Tá bem. Mas obrigado pelo seu comentário. Então, é o Ale que está com a mão levantada. Fala, Ale. Tá no mudo ou tá me ouvindo? Agora a gente te ouve. Não, eu só queria agradecer pela primeira palestra, que me enriqueceu e em resposta ao que você perguntou, eu não tinha analisado o Gênesis da maneira que você falou e, e eu já passei por um momento que o Fábio está passando, exatamente o que ele está passando, e em comentário que o primeiro rapaz falou também, e, e eu tô falando de mim, né? Eu mal influenciado por pensamentos e por ideias erradas, eu ficava esperando do céu o fruto de Deus. E aí, quando Deus colocou as pessoas corretas na minha vida e trouxe a presença do Espírito, ele começou a me dar ferramentas para eu arar o solo e o que Deus faz é a chuva, né? Que é a bênção e a presença. Então, às vezes a gente fica esperando pelos frutos e Deus quer abrir novos caminhos e dar as ferramentas. E eu louvo a Deus pelo que está acontecendo aqui, porque é igual o irmão falou, eu já senti a atmosfera de bem que está fazendo a nossa vida. E eu agradeço por você e pela oportunidade. Amém. Deus seja louvado, amigos. De novo, eu estava adiando muito esse programa, eu estava morrendo de medo, para ser bem sincero. Receio, porque é um assunto que é tabu. Dinheiro é tabu. E eu não estava me sentindo preparado, e realmente eu não estou preparado. Mas eu falei, eu vou pelo Espírito, eu vou abrir a palavra e vai ser bênção para todos nós. E que assim seja os próximos dias. A Camila quer falar e vai ser a última, porque a gente vai sempre buscar terminar 7 em ponto, por respeito a todo mundo que tem horário de trabalho. Mas pode falar, Camila. E aí, quem tiver comentário pode trazer amanhã também. Primeiramente, bom dia, obrigada pelo convite, Vitor. Para mim está sendo uma bênção já no primeiro dia. Então, eu já ouvi falar, já me falaram que, assim, muitas vezes, eu queria saber a sua opinião sobre isso, que Deus, às vezes, não dá muita, vamos falar assim, muito dinheiro para aquela determinada pessoa, porque senão a pessoa ia se desviar da igreja, ela ia ter destinos diversos daquilo que Deus queria para a vida dela. Porque muito dinheiro para aquela determinada pessoa ia fazer ela parar de ir na igreja, ia fazer ela desviar dos propósitos de Deus, e aí Deus não ia querer isso para aquela pessoa. Isso realmente é verdade? Ocorre também dessa forma?
Isso realmente ocorre. Agora, isso é a resposta para a minha situação e para a sua? Não necessariamente. Isso a gente tem que avaliar. Porque o dinheiro, ele é um catalisador, ele é um multiplicador, ele é um alavancador. Ele é um alavancador de tudo que você já é. Se você é uma pessoa que gosta do entretenimento barato, do entretenimento do mundo, e você gosta de assistir filme, curtir, é isso. Quando você tiver dinheiro, adivinha o que você vai fazer? Você vai pro teatro, você vai pro cinema. Aí não é mais um cinema normal, um cinema 4D, 5D, 6D, você vai querer ir pra Disney. Entendeu? Entendi. Agora, se com dinheiro em mãos, o que entra na sua mão, você executa os planos do Senhor, a gente vai ver quais são os planos do Senhor a respeito do dinheiro. E você é fiel em tudo, em cada real que entra na sua mão, não tem por que Deus segurar dinheiro. Ele pode te dar mais, porque vai ser mais bênção, entende? Entendi. E me falaram também assim que o que Deus quer para nós, que às vezes quando a gente passa por uma dificuldade financeira, a gente fala assim, nossa, será que Deus esqueceu de nós? Será que Deus não quer que a gente vença? E aí a tia falou assim, não, Deus quer que a gente tenha uma vida digna. Deus quer que você conquiste sua casa própria, que você tenha seu carro próprio, sabe? Que você tenha uma vida digna para andar com os caminhos de Deus. Poucas Eu acredito coisas, muito nisso poucas, também. poucas coisas afetam tanto a nossa fé quanto o problema financeiro. Muitas pessoas deixam de ir para a igreja. Muitos casamentos são destruídos por questões financeiras. Hoje é a principal razão de destruição de casamentos, é a questão financeira. Então, não é assim que Deus atua, colocando a pessoa numa situação tão grande, tão séria, que destrói uma família. Não é assim que Deus atua. A gente vai fazer uma auditoria sobre isso na nossa vida ao longo dos próximos dias. Camila, obrigado pelos comentários. A gente vai avançar sobre esse aspecto, tá bom? A gente não vai tentar responder tudo agora, porque a gente precisa orar e vai ter mais, mais tempo para a gente poder conversar. Mas eu te agradeço por seu comentário e pela presença de todos. Se vocês puderem se colocar, bom, curvar as frontes, a gente vai fazer uma oração para terminar agora. Pai eterno e querido, muito obrigado, Senhor, mais uma vez pela vida. Te agradeço por o Senhor ter nos protegido, Pai. O Senhor, pelo seu Santo Espírito, ter nos trazido e nos unido neste momento, para que reunidos aqui a gente possa aprender mais a sua palavra para a nossa vida. Eu te agradeço por o Senhor ter me dado coragem. Te agradeço por o Senhor ter me dado recursos. A internet está funcionando, o computador está funcionando. Eu ter tido tempo ao longo desses últimos meses e semanas para poder preparar este material. E por todos que estiveram aqui presentes, honrado e glorificado seja o seu santo nome, meu Deus. Paizinho querido, a gente não vai ter condições de cada um confessar os seus pecados aqui individualmente, mas que ao longo do dia de hoje nós possamos refletir naquilo que a gente não tem sido fiel no nosso trabalho. Nos perdoa, por favor. Nos perdoa. Nos ajude a sermos fiéis, Pai. A agirmos de forma coerente, diligente, que a gente possa parar de falar mal do chefe, do colega, parar de murmurar, que nós possamos arregaçar as mangas e trabalhar para empreender, agregar valor, confiando de que o Senhor já mandou a chuva. Cabe a nós simplesmente jogar a semente no chão, fazer o mais fácil, porque o mais difícil, a capacidade de produzir, o Senhor já deu. Obrigado, Pai, pelas suas bênçãos. Obrigado por sua misericórdia. Abençoe a todos que estão aqui, Pai, espiritualmente falando em primeiro lugar, e financeiramente também, da maneira que o Senhor achar adequado, da maneira que o Senhor encontrar espaço em nossa vida. Derrame as suas bênçãos para a honra e glória do seu santo nome e nos traga de volta amanhã. É o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Prezados, um bom dia a todos. Deus abençoe, uma ótima semana. A gente se vê amanhã às 6 horas da manhã mais uma vez.